vai para Corinto. A Grécia era o berço da democracia e da civilização. Sobretudo Corinto, uma cidade de homens livres. Pelo contexto do Istmo de Corinto, que é um canal que todas as cargas principais e valiosas ou não do Oriente para o Ocidente e vice-versa passavam por lá. Os gregos corintianos, os que moravam em Corinto, tinha a filosofia de Zenão e de Epicúrios, ou seja, eram os estoicos, e isso fazia que eles vivessem a arte de viver. Paulo chegou para pregar esse evangelho e os judeus não quiseram de tudo para ele não pregar, a ponto que ele disse: não vou pregar mais. Atos 9, vai orar, vai dormir. Aí de noite Deus chega numa visão e diz: Paulo, continua pregando, fala e não te cala, eu tenho muita gente aqui nessa cidade. Aí ele vai pregar para quem não era, para os pobres, para a periferia, e o evangelho vai formar a maior igreja da Europa, da história do antigo, do novo, da primitiva, no poder pentecostal. A igreja de Corinto era uma igreja sacudida, os 9 dons, não tinha problema para Jesus batizar, curar, interpretar, era todo culto. Aí daqui a pouco entra a filosofia e arracha a igreja. Começaram a ovacionar o homem. Eu sou de Paulo. Paulo prega com mais categoria, ensina melhor. Aí outro dizia não, porque era costume grego seguir o homem, filosofia. Eu sou mais Apolo. Ele é pentecostal. Eu sou mais a palavra de Pedro, que é mais milagrosa. Aí Paulo sabe lá em Éfeso, e ficou tão com raiva que disse: se eu for aí, vocês não vão aguentar, eu vou escrever. Aí ele diz: eu estou sabendo que vocês estão divididos, porque quando a filosofia entra, o espírito sai. Porque a mensagem da filosofia faz a gente chorar, emociona. Mas a única mensagem que salva, que batiza e que cura é o evangelho. Aí veja que Paulo vai escrever a carta dizendo: lembre que quando eu cheguei para pregar esse evangelho em vocês, eu não preguei um evangelho baseado em conhecimentos humanos. O evangelho que eu ensinei para vocês não foi um evangelho baseado no meu conhecimento filosófico, mas eu preguei para vocês um evangelho de poder. Eu preguei a Cristo e esse crucificado. Foi esse Jesus que eu preguei. Agora por que vocês estão dizendo e acreditando que o evangelho é loucura? Porque os gregos diziam, quando os crentes e o Paulo pregavam o evangelho para o grego dizia: vocês estão loucos, isso é loucura. Como é que vocês podem pregar um homem que foi maldito, crucificado, a vergonha, e dizer que ele está vivo? Isso é loucura, não entra. E agora a igreja de Corinto estava nessa onda. Aí Paulo diz: o evangelho é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus vivo. Ele ainda zomba, ele diz: olhe vocês, se vocês eram alguma coisa quando Jesus aceitou vocês. Quem era vocês? Veja se alguém entre vocês tinha alguém importante. Porque resolveu Deus salvar as coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia! As que não são para confundir as que são. É esse um dos perigos dos últimos tempos. Ovaciona homens. Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz é ele, é ele, é ele. A briga hoje é quem tem mais seguidor. A briga hoje é para quem prega mais. A briga hoje é para quem tem mais agência. Vocês não imaginam quanta proposta eu recebo para mudar o jeito de pregar. Vocês não imaginam quanta proposta eu recebo de agenciador. Vocês não imaginam quantas propostas eu recebo para abrir canal e dividir lucro e fazer oferta nas igrejas. Mas eu não posso. Mas sem agenciador você não vai crescer. Porque eu ando o mundo todo. Então quem é a tua agência? É Jesus, é Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz. Os 3 primeiros séculos da igreja, gente, tinha tudo para o evangelho não dar certo. Cabeças foram partidas, degoladas. Apóstolos morreram isolados, vivos, mas não desistiam. Jovens como Timóteo morreu a paulada, pregando o evangelho.
Disseram, ainda tem um aí, velhinho, fazendo raiva. Quem é? Um tal de João. Ele está escrevendo às igrejas, ao povo, dizendo, já é a última hora. Jesus vem. Filhinho, vocês são fortes, não desistam. Então vamos parar o evangelho, vamos calar a boca dele. Só tem ele, dos mais poderosos só. Joga ele no tacho. Jogar ele no tacho, nem um fio de cabelo queimou. Ele está aí vivo, íntegro. Vamos jogar ele na ilha de Pátimo, dos maiores criminosos. Vai quebrar pedra. Quero ver ele pregar o evangelho lá. Aí joga ele na ilha de Pátimo. Aí João vai ter a revelação do Apocalipse. E ele vai dizer que, irmãos, aqui é João, companheiro de vocês, na aflição, na perseverança. Eu estava preso na ilha de Pátimo por conta do evangelho, ou testemunho de Jesus. De repente, no dia do Senhor, eu vi uma voz detrás de mim, como voz de trombeta. E aí ele me dizia, João, escreve o que eu vou te mostrar às igrejas da Ásia Menor. Ele diz que quando se virou para ver quem falava, ele disse que vê um como um ser humano, filho do homem. O seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos como chama de fogo, a sua veste batia no calcanhar de resplandecente, os seus pés brilhavam como latão reluzente. Ele diz que quando viu a beleza, ele caiu como morto. Quando ele caiu como morto, aí ele põe a mão e diz, João, tenha medo não, sou eu fui morto, mas eu estou vivo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Escreve, escreve, continua escrevendo, escreve. Aí João continua escrevendo, eis que eu cedo venho, e eu venho sem demora, guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. O Espírito diz vem, a noiva diz vem, e quem crê diz vem, 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 Senhor Jesus. Jogaram o império contra a igreja. Já que a religião não parou, jogaram o império. O império. Agora os crentes tinham que chamar César de Senhor. Quirion era César. A história diz que o avivamento do evangelho era tão grande que os crentes não consideravam César como Senhor. Quando eles encontravam um ao outro, por exemplo, me ajuda aqui, independente na perseguição, mas quando eles se encontravam um ao outro, não chamava César de Senhor, ia para o original. Quando encontrava, apertava na mão, olhava no olho e dizia, Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Eles não desistiam. Quarto a quinto século, Deus entrega o império na mão do cristianismo. O cristianismo, o evangelho de Jesus agora era o cristianismo, era a religião principal do império. A corrupção vem, os sacerdotes se corrompem, aceitando idolatria, trocando cultos por dinheiro. Os verdadeiros não aceitaram. Aí vem os dogmas. Quem não aceita os dogmas ia ser mutilado, porque dogma não se discute, só obedece. Aí vem a perseguição contra os cristãos. Muitas jovens perdiam os peitos, arrancados por alicate, mas não desistiam. Muitos homens e jovens eram esquadrejados e estirados em balcão, a ponto de crescerem 20 centímetros, quebrando os ossos. Mas eles gritavam, vocês nos quebram todo, mas o que está dentro de nós, vocês não podem tirar. Século 13, 1229, quiseram parar o evangelho de Jesus com a leitura da Bíblia. Os insignificantes, os leigos, não podem ler a Bíblia, recolhe. Só quem pode ler a Bíblia é o alto clero. Aí Deus vai lá na região alemã da Boêmia e levanta Jan Hus, que no Hans quer dizer ganso no original. Aí Hans começa a escrever literatura evangélica para o povo. O alto clero descobriu, prendeu,
leu e disse: você vai se retratar. Ele disse: não posso. Então vamos queimar sua literatura com você. Tem problema não. Colocaram a literatura, montaram a estaca, amarraram e tocaram fogo. Quando tocaram fogo, ele queimando por conta do evangelho, diz a história que ele gritava: vocês estão calando o ganso, mas Deus vai levantar um cisne que voa mais alto e é mais valente, mas vocês não param. Vem o século XVI, 1545. Vem a hora agora. Vamos tirar a veracidade do poder do evangelho com as indulgências plenárias, com o advento do fogo do purgatório. Aí entra Martim Lutero com a reforma protestante. Vem o século XVIII, 1700. Aparece um grande filósofo chamado Lindolf Bulton, o ícone do liberalismo teológico. Ele agora vai querer abafar o evangelho, tirando o credo religioso, que o nosso credo diz: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Cremos em seu Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar para nos levar para ele. Ele dizia, ele começou a disseminar que nisso tudo, a única coisa que era verdade era que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato. Ele vai agora disseminar pelo iluminismo que isto era o poder do querigma. Cristo estava vivo pelo poder da pregação, mas não estava não. Ele, como hoje, você vê as pessoas dizer que Michael Jackson está vivo, aí o povo homenageia. Diz que Elvis Presley ainda está vivo, e o povo homenageia. Ele diz que a história de que Jesus estava vivo era a mesma coisa. Quanto mais se prega uma coisa, mais verdade é. Ou seja, só que a gente sabe que se for lá aonde Elvis está enterrado, vai estar a plaquinha lá, a lápide: aqui jaz o resto de Elvis. Se for para Maico, tá lá. Elvis não faz mais show, Maico não faz mais show, mas Jesus ainda batiza, ainda salva, ainda cura, ainda faz, porque Ele está vivo. Quase que ele acaba com o Pentecoste, o iluminismo. Mas o evangelho não é de homem, é de poder de Deus. Século XX, 300 anos de frieza espiritual. A Europa esfriou. Aí aparece um jovem, 1904, século XX, chamado Evan Robert. Com 13 anos, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu sinto o desejo de ser cheio do Espírito Santo. O pastor dele disse: vai orar. Passou 13 anos orando. Com 26 anos, o Espírito veio e o sacudiu pelo poder. E ele começa a pregar no país de Gales. A história diz que os cultos que ele ia, só tinha hora para começar. Ninguém sabia a hora para terminar. Um dos maiores avivamentos, porque em um ano só, Jesus salvou mais de 100 mil pessoas em uma cidadezinha pequena e espalhou por toda a Europa. Século XX, 1906, um negro chamado William Seymour vai pregar o evangelho no norte, na América do Norte. O racismo predominava, o capitalismo predominava. Ele vai pregar de um evangelho de poder. Prega a primeira noite, é expulso e ninguém aceita mais um negro na igreja. Aí Seymour agora é hospedado na casa do irmão e começa agora a orar para Jesus batizar ele e ser cheio do Espírito Santo. Depois de alguns dias, ele é batizado com o Espírito Santo e vai pregar o evangelho na rua ou em armazém. Pegava a caixa de sapato, botava a Bíblia, porque não tinha dinheiro. A história diz que ele pregava e quem passava pela rua aceitava Jesus e era batizado com o Espírito Santo. É dele que vem o avivamento da Rua Azusa, que chegou até nós até hoje. Século XX, 2 jovens europeus cheios desse avivamento deixaram o conforto da Europa, deixaram a sua moeda, porque Deus lhe mostrou uma visão. Eles viram um mapa que precisava ser sacudido pelo poder.
E neste mapa tinha uma cidade, Belém do Pará. Aonde fica? Brasil. Chego em Belém do Pará. Eu prego muito lá. Esses dias eu estava hospedado na Praça da República, aonde eles comiam manga verde, porque não tinha para comer. O evangelho começa por lá, é a Assembleia de Deus. E vai rasgando pelo país afora. 1942. O irmão João Evangelista, pastor João Evangelista, vem pregar em Muriaé. E a religião não aceita o evangelho de poder. Ele vai pregar na roça, no córrego das Palmeiras, eu acho, da laje. E uma família toda aceita o evangelho. Não demorou muito, com mais 2 anos, 1944, já não se comportava mais para ser um ponto de pregação. Agora tem que registrar como Assembleia de Deus de Moriaé. E é aqui que o Espírito e o poder vai cair. E agora ninguém sustenta mais. Há 21 anos atrás chega pastor Dimas, e quem diria que esta multidão ouvindo e sacudida pelo poder do evangelho. É poder de Deus. Application for and the lie ribigaia cheia do lie seja que vai o de lie ele tipo no goraia. A minha glória está invadindo esses corredores. Eu estou pegando, sacudindo esta galeria pelo poder do meu Espírito, e a unção vai ser derramada. Eu estou renovando vidas e estou fazendo coisas grandes. Assim diz o Senhor. Agora. Olha para quem está ao teu lado aí, se você pode. Olha para ela, olha para ele, enche o peito e diga para ele: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa hora, é a nossa vez, é a nossa hora, é a nossa vez, é a nossa hora. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir. Quem tem línguas estranhas, rasga em línguas estranhas. Quem não tem, rasga em glória. Vai, seja cheia. Uns 3 a 4 anos atrás, nós cristãos evangélicos fomos bombardeados pela maior revista de circulação no nosso país. Não sei se os irmãos leram uma edição de, salvo engano, 2016.
Quando um editor importante dessa revista, que eu não vou citar nome, para não fazer propaganda, reservou 4 a 5 páginas para detonar a gente, dizendo que nós éramos insignificantes, povinho, composto de brasileiros e periféricos. Dizia que a gente era culpado da recessão do Brasil. Disse que a gente era fascista e que era um povo sem escrúpulos e que ele odiava a gente. Mas antes dele terminar, ele disse: o que me dá mais ódio desse povo é que ninguém consegue apagar essa chama que eles têm. É poder de Deus. Diga: pastor Dimas, está fraco, pastor Dimas. Passaram 77 anos que esse fogo foi aceso em Muriaé. Bota no peito e diga: se depender de mim, não vai se apagar, vai continuar aceso. Conte comigo, conte comigo, conte comigo. Eu estou batendo muito nisso. Tem muitos lugares que já não se ouve mais línguas estranhas. Estou falando de Assembleia de Deus, de igrejas pentecostais, porque dizem que a pandemia levou os crentes à depressão. Tem lugar que você não pode mais pregar como eu estou pregando aqui. Tem que pregar parado e dando tempo nas frases. Não pode mais falar de arrebatamento nem apocalipse, muito menos em batismo com o Espírito Santo, porque o povo está depressivo e pode se assustar. Mas eu louvo a Deus que no dia 12 de dezembro de 2021 eu estou num púlpito de uma igreja que ainda ouve línguas estranhas, que o Espírito Santo ainda tem liberdade. Deixa eu ouvir o barulho de Muriaé, deixa eu ouvir o Pentecostes cair de Muriaé, deixa lá na galeria, na nave. Seja batizado agora, seja cheio agora. Vai, deixa eu ouvir. Rasga em línguas estranhas. Parabéns. Não podemos parar, companheiros. Não podemos deixar a chama apagar, companheiros. Fique de pé, por favor, fique de pé. Pastor Dimas, me perdoe. O senhor sabe quem eu sou e com quem eu fui criado. Eu não sou de inovação, mas eu gosto de motivar você. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí, como eu estou com o companheiro aqui. Vira para ela assim, frente a frente. Olha para mim, não, olha para ele. Se você pode, olha para ela. Olhou dentro dos olhos, não olha para mim não. E diz para ela: não estou nem aí, quero nem saber como você chegou nos 77 anos. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo, vou sair com a cabeça erguida. Diz a ele: me faz um favor, se tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu estava frio e que eu ia desistir, dá um recadinho a ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Eu vou sair pegando fogo. Eu não tenho vergonha do evangelho. É poder, é poder.